Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal falando sério. Tudo legal, gente? Hoje estou me sentindo bem melhor, né? Depois de uma gripe assim bem complicada, muita tosse, febre, dor de cabeça, garganta, enfim, foi um pacote completo. Mas hoje tá tudo beleza, tudo tranquilo e estou fazendo esse vídeo aqui com bastante tranquilidade. Pessoal, o vídeo de hoje eu ia colocar uma introdução que ficaria super legal para fazer esse vídeo de hoje. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vocês vão se lembrar daquela música Cachorrinho, da Kelly Key, né? Então, a música, eu até coloquei aqui, estou com até o fone de ouvido, né? Para acompanhar aqui um pouquinho dessa música, porque tem tudo a ver com o título do vídeo de hoje. Que ela diz assim: vem aqui que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho que a sua dona tá chamando. Vem aqui que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Sentado, calado. Então, calado. Então eu botei aqui a música para poder acompanhar e fazer essa introdução do vídeo. Então, basicamente é assim, né? Vem aqui que agora eu estou mandando, vem meu cachorrinho, a sua dona está chamando. Sentado, calado. Então, muitas mulheres, pessoal, tiveram e ainda tem, dependendo se o marido permite, esse tipo de comportamento. Tratam o marido como verdadeiros cachorrinhos de coleira. É aquele que coloca aqui no pescoço e vai na frente, né? E acaba sendo cão-guia dessa mulher, desse tipo de mulher, né? Então, o que é impressionante é que a maioria delas, elas dependem do marido. Mas o que aconteceu? Elas tomaram as rédeas e impuseram esse autoritarismo e o marido baixou a guarda. Ele aceitou e está permitindo ser tratado assim, como um verdadeiro cachorrinho que é explorado e ele fica calado. Eu não sei se ele fica calado para não se aborrecer, porque ele sabe que não tem mais jeito, mas de qualquer maneira, ele obedece, feito um cachorrinho, um tipo de mulher assim, que trata o marido com descaso, trata o marido com falta de respeito, ela explora, ela se sente toda melindrada quando tem algum tipo de resposta que não agrade a ela, mas geralmente essa mulher, ela é a tal da fodona dentro de casa, que assim como ela faz dentro de casa, ela também quer fazer na rua, né? Porque parece que na rua elas querem palco, né? Quanto mais fala alto, quanto mais elas e as pessoas começam a olhar, né? Então parece que isso aí dá mais palco para elas crescerem, como se dissesse assim: sou eu que mando e ele obedece. Olha, esse tipo de pessoa, esse tipo de mulher está com os dias contados, ou é aquele negócio, não tem mais vez. Sendo que, olha, não tem mais vez nem para ele nem para ela, porque nenhum merece ser tratado dessa maneira. Nenhum homem merece ser tratado assim, nem a mulher também merece ser tratado desse jeito, como cachorrinho ou cachorrinha, tá certo? Então, por isso que o que acontece? Esse tipo de mulher, que ela tem esse tipo de comportamento, que quer mandar no cara, no namorado, no noivo, as asas já começam a aparecer logo nesse período aí, né? Quando está namorando, depois de uns meses aí de namoro, que começa a levantar a asa, e se o cara ele não podar, ele não der esse cortezinho, a asa cresce, né? Então elas ganham mais asa e assim elas, depois do namoro, aí já passa para o noivado e pior ainda quando vai para o casamento, com esse tipo de conduta, esse tipo de jeito totalmente deplorável, né? Que é totalmente contra a filosofia e também aquele sentimento masculino de ser mandado, ser esculachado de qualquer maneira, ser destratado. Então nenhum homem ele permite mais esse tipo
tratamento, esse tipo de conduta que a mulher tem com ele. Ele logo, se começou esse tipo de coisa, ele vaza, tchau, e não é mais para mim. Então, pessoal, eu fiz aqui algumas anotações. Eu digo o seguinte: se a mulher ela tiver esse tipo de conduta, quando casar, não vai demorar muito tempo não, né? Não vai demorar muito tempo não, vai ser um desastre, porque o cara ele vai se ferrar assim todo, a cabeça dele vai ficar muito puta da vida, e ele vai chegar e vai dizer assim: foda-se, não quero mais, tchau, vai pro seu canto, eu vou pro meu, né? Então hoje a coisa tá bem assim, o pavio tá muito curto, né? Eu acho que o pavio da mulher tá curto, do marido também, do homem também, que não tá mais aceitando esses tipos de coisa não. Então a mulher ela precisa mudar esse tipo de comportamento, né? Não são todas não, gente. Às vezes eu digo assim, a mulher, né, as mulheres, mas não é generalizando. Existe aquela turminha, né? Aquele pessoal, né? Aquelas mulheres que na hora elas se acham, né? Não são todas, né? Muitas são até conseguem entender o marido, conseguem apoiar o marido, mas tem umas que querem se mostrar as garras, né? Para dizer que são fodonas, né? Que são as maiorais, e não é isso aí. Isso aí não vai levar casamento nenhum à frente, né? Então é um papo que as mulheres e o marido eles sempre devem ter, né? Antes de casar, né? Se conhecer mesmo, né? Conversar, falar, conhecer a personalidade e o temperamento de cada um. Ele conheceu o dela, ela conheceu o dele, para poder se ajustar. E se perceber, né? Se o cara perceber que não existe como negociar esse tipo de comportamento, vaza para que a vida não se torne um inferno, né? A dois, esse relacionamento tóxico, né? Negativo, ambiente feio dentro de casa, né? De discussão. A partir do momento que começam as discussões, né? E essas discussões elas podem perder o controle, e nessa perda de controle geralmente tem falta de respeito, xingamento, né? Então o que acontece? O casamento desaba, o respeito desaparece, e aí as palavras viram baixaria, palavras de baixo calão, aquela coisa feia, né? De discussão de homem com mulher, que você é isso, que você é aquilo, que você também é uma baixaria danada que os vizinhos, quando escutam, né? Ficam assim, parece que é um jogo de futebol. Quem é que está gritando mais? Quem é que vai levar a melhor? É muito feio. Briga de marido e mulher, né? É muito feio, é uma discussão feia que não leva a condição nenhuma. E fica aquela coisa entre os vizinhos, né? Aquela coisa feia, que o marido brigou, que ela deu um tapa nele, que ele deu um tapa nela. É uma coisa muito feia. Então, não vai à frente, gente. É coisa que deve ser pensado, né? Tanto para o homem como para a mulher, pensar antes de se casar. Quem que quer ter um casamento assim? Ninguém. Ninguém quer ser cachorrinho, ninguém quer ser cachorrinha de ninguém. Então, elas não estão totalmente erradas, né? Mas a conduta de muitas mulheres também deixam a desejar. Tem mulheres que reclamam do marido, né? Que chegou bebão, chegou feio, chegou todo torto dentro de casa depois de ter passado a noitada na rua. Tem homens que fazem isso e deixam a mulher em casa esperando por ele, e elas ficam esperando quando ele chega nessa condição, todo horrível, todo arrasado, né? Aí xinga, quer discutir com a mulher, pô, eu sou seu marido, né? Então, gente, não dá, né? A mulher ela tem também os pontos negativos, né? Que elas usam, vamos dizer assim, de certos padrões, né? Vamos pensar assim nesse lado, que a gente às vezes caminha por aí, né? E vê certas mulheres usando certos padrões assim de se vestir, né? Algumas saem aí para a noitada
com umas roupas assim totalmente vulgarizadas, né? Então, o camarada que olha uma pessoa assim, né? O que ele vai olhar, né? Ele tem que respeitar, né? Porque é o jeito delas. Mas a mulher, ela no final, ela começa a se vulgarizar para quê? Para ver se consegue um otário, né? Um otário aí na noite, para ela curtir também, ela sair, ela se divertir aí na noitada, mas é um tipo de padrão que hoje os homens estão muito seletivos também. Eles estão observando esses detalhes, né? Que pode ali na hora, aquele chaveco, né? Passar aquela cantada, né? Mas não vai sair mais nada do que além disso aí, né? Querer cantar e ele vai perceber que não é a menina, a namorada, a pessoa, a mulher que ele quer, né? Por quê? É mais ou menos isso aí, como é que elas estão andando com aquelas roupas super apertadas, bolsinha do lado, cabelão, né? Aquelas unhas assim, parece que é umas garras de gavião, né? É o jeito delas se arrumarem, mas o homem ele também está olhando esse tipo de coisa, como a mulher também olha o camarada, né? Ela não vai sair com qualquer um, pé rapado, né? E isso ela vai investigar, né? Na hora que estiver conversando, na hora que estiver batendo papo, ela vai investigar como é que é o cara, onde é que ele trabalha, onde é que ele mora, qual o tipo de trabalho que ele tem, se ele tem cartão de crédito. Ela vai fazer essa investigação completa, né? Porque ela não vai querer sair com qualquer um, né? E o homem também não vai querer sair com uma mulher que se veste dessa maneira, vulgarizada, né? Até mesmo se a gente buscar aí, procurar aí, muitas mulheres vão dizer, como é que hoje vocês estão vendo as mulheres, né? E muitas vão concordar que muitas estão vulgarizadas, né? Extremamente pintadas, aquelas roupas decotadas, super curtas, né? Isso aí não fica muito legal, né? O cara ele não vai querer de repente andar com uma moça que o padrão de se vestir dela é assim, e se ele falar alguma coisa, ela bate nele, ela parte para cima dele e manda ele tomar naquele lugar e tal, e enfim, é assim mesmo que está hoje a situação, né? A situação deplorável do comportamento humano. Então pega só essa visão. A intenção, gente, aqui não é ofender ninguém. Eu não estou aqui para ofender mulher. Eu já tive aí não sei, uma senhora, sei lá o que foi, né? Não sei qual a idade dela, que ela chegou, colocou aí escreveu aí no comentário, né? É como se estivesse assim apontando o dedo, você é machista, você não conhece a vida das pessoas, você não sei o que. Ela colocou aí, eu respondi com toda a tranquilidade, com toda a educação, né, para ela, porque o meu objetivo aqui não é nem ofender nem homens, nem ofender mulheres. É apenas uma reflexão que eu faço sobre o meu ponto de vista. Posso estar totalmente errado, né? Eu não quero ser aqui, como também ela colocou no comentário, sabichão. Eu não sou sabichão porra nenhuma e nem quero ser sabichão de nada. Eu apenas faço aqui a minha reflexão sobre aquilo que eu vejo, sobre tudo que eu vejo na rua. Eu gosto de fazer essa minha reflexão. Eu acho que todo mundo deve fazer sua reflexão, deve fazer seus comentários, dizer o que acha. Eu acho que a democracia, né, que a gente de repente vive ou pensa viveu como deveria ser, ela nos dá essa chance da gente poder dialogar, para a gente conversar e dar sua opinião. Eu posso estar totalmente errado, né? E eu com certeza eu vou ler todas as opiniões, todos os comentários, concordar ou não, né? Mas a opinião de cada um, ela deve ser respeitada, entendeu? Então, a gente precisa sim avaliar, a gente precisa sim fazer reflexões sobre tudo, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que a gente observa,
né? Nós temos que ter essa avaliação crítica, essa análise crítica sobre o mundo. Isso aí é necessário e faz parte. Tem muita coisa aqui que eu vejo, estou vendo assim na internet muitas informações. Eu quero fazer aqui minha reflexão sobre o assunto também, né? Mas isso aí é para vídeo, mais aí para frente. Mas eu não vou deixar de fazer a minha reflexão e dar também a minha opinião. Eu gostaria também que todos vocês que assistem aqui o canal, que assistem o vídeo, comente, dê sua opinião também. E isso aí é muito sadio, sempre com muito respeito. As pessoas se pronunciarem, as pessoas comentarem sempre de uma maneira respeitosa, sem ofender ninguém. Então, eu quis dizer isso assim pela necessidade, né? Porque eu recebi esse tipo de comentário, principalmente quando a pessoa diz você. Então, ela é muito direcionada, ela fala apontando, como se estivesse apontando o dedo, né? Então, eu respondi com toda a educação que merece. As pessoas merecem ser tratadas de todas as maneiras, com muita educação, né? E muito respeito também. Então, pessoal, o que eu tenho também para dizer? Que muitas mulheres, elas se dizem assim, incompreendidas, né? Muitas dizem que os homens não têm sensibilidade e que não conseguem ter sentimentos pelos anseios e desejos femininos. Enfim, é uma ladainha, um mimimi. Isso aí é um mimimi eterno. Sempre são vítimas e oprimidas. Elas são vítimas e oprimidas. Então, essa história assim da mulher sempre se achar a oprimida, isso aí também nem sempre é dessa maneira, né? Então, muitas concordam e dizem que é assim mesmo, né? Elas estão ultrapassando ou elas estão exagerando nesse tipo de comportamento, nesse tipo de opressão e desse tipo de pressão psicológica que elas fazem em cima dos homens e que também os homens fazem em cima delas, né? E passam, principalmente quando isso aí é feito da mulher para o homem, elas passam a cobrar por tudo, né? E também elas se acham com o direito do homem ter que ceder sempre, né? Ela não faz aquela avaliação crítica dela, análise crítica, de dizer assim, será que também eu estou exagerando demais? Será que eu estou criticando ele demais? Então, muitas, elas não querem pensar nesse assunto, nessa possibilidade. Elas sempre são aquelas mulheres oprimidas, que elas são sempre as ofendidas e que a situação nem sempre é assim, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo, ele foi mais assim para falar sobre esse tipo de comportamento, né, das mulheres em relação aos homens, de tratar os homens com esse nível assim de cachorrinho, de impor sempre, de colocar a mão, né, sentado, calado, você vai me ouvir, né, você sempre me ouve e você vai ter que escutar. Gente, isso aí, nos dias de hoje, acabou, né? A mulher, ela hoje, ela é mais independente, com certeza, ela está fazendo jus a esse momento de independência dela ter autonomia, ela ter o trabalho dela, ela ter o emprego, ela ser uma pessoa estudada, né? A mulher hoje, ela está dentro, né? Ela tem um outro nível, ela está em outro patamar. E os homens, eles precisam também entender isso, né? Que houve uma evolução, né, das mulheres, houve uma evolução do comportamento. No entanto, esse tipo de comportamento, ele não pode ser ofensivo, né? No caso da mulher, ofender o homem ofender a mulher. Está existindo uma mudança de comportamento. Por isso que fica aquela situação. Será que o homem, hoje, ele atura algum tipo de mulher com um comportamento assim? Coloque aí nos seus comentários. Será que os homens hoje, os homens jovens,
né, que estão naquela fase do namoro, do noivado, será que eles estão suportando ou aturando algum tipo de relacionamento tóxico com alguma mulher, que ela tem neurose, ela quer sempre impor o jeito dela, sempre o pensamento dela, e ele tem que ceder sempre para o pensamento dela? Né? Coloque aí nos comentários o que você acha, que se esse comportamento da mulher ele é nocivo, ele é ruim, se esse comportamento está mudando, se o comportamento do homem também ele está mudando e ele não quer mais nada sério, ele preferindo, depois da análise dele, ficar sozinho, solteiro e viver a vida dele. Coloca aí nos comentários, né, sobre esse tema do relacionamento humano, do homem, da mulher, esse tipo de comportamento da mulher e também o comportamento masculino. Coloca aí, ok? E a gente vai conversando aqui no canal. Valeu, pessoal, obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Falando Sério. Valeu, até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.